Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Deus seja louvado pela tua presença aqui. Recentemente eu postei uma foto no Instagram sobre o ator principal do The Chosen com o Papa Francisco, não sei se esse é o nome. Eu não estou muito interessado sobre essas coisas do Papa e não tenho certeza do nome, ok? Mas eu postei essa foto e nessa foto parece que o ator principal do The Chosen parecia alguém que apreciava o Papa, alguém que parece ser fã do Papa, ok? E o que eu fiz? Olha, está muito calor aqui. Se eu estiver a transpirar, saibam que está muito calor. E o que eu fiz? Eu peguei naquela imagem e eu legendei da seguinte forma. Um Jesus, entre aspas, que parece ser fã do Papa, desperta desconfiança. Mais ou menos assim, eu não lembro exatamente como é que eu escrevi. E muitas pessoas comentaram nesta imagem. Algumas pessoas comentaram daquilo que o coração está cheio, mas dentre todos os comentários, um comentário me chamou bastante atenção. É o comentário de uma mulher que perguntou se ela deveria ou não assistir o seriado The Chosen. Neste vídeo eu vou vos contar por que eu parei de assistir o seriado The Chosen, ok? Bom, eu vou contar a minha experiência de como eu comecei a assistir o seriado The Chosen e depois eu vou vos falar por que eu parei. Não é uma razão banal, é uma razão com base na palavra de Deus e vocês vão entender o porquê. Quando eu tinha aproximadamente, quando eu estava na faixa dos 8 aos 10 anos, tem uma situação que aconteceu que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava a assistir um dos filmes de Jesus. Eu já não vou saber especificar qual é, se é do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, mas ao que tudo indica, parece que é do Evangelho de Lucas, porque a fala nos encontramos apenas no Evangelho de Lucas, uma fala específica, ok? O que aconteceu? Jesus estava crucificado, Maria e outras mulheres estavam a chorar, porque Jesus estava sendo morto, assassinado, ok? E Jesus olha para essas mulheres e diz assim: não chorem por mim, chorem pelos vossos pecados. E esta frase ficou comigo até hoje, não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. E quando eu cresci e quando eu li a Bíblia de uma ponta à outra, eu simplesmente não encontrei esta frase. Eu encontrei uma frase semelhante, que, como eu já falei, encontramos no livro de Lucas. Uma frase semelhante, mas não é a mesma, ok? Eu vou ler aqui para vocês. Lucas 23, do versículo 28 a 30. Diz assim: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Versículo 29. Porque eis que hão de vir dias que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não aumentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Como vocês conseguem ver, não tem nada de não chorais por mim, não chorem por mim, chorem pelos vossos pecados. Não tem nada disso. Bom, como é que eu comecei a assistir o seriado The Chosen? Eu comecei a assistir o seriado The Chosen por influência da minha esposa. A minha esposa estava a assistir o The Chosen quando ela estava grávida do nosso filho, e como ela ficava em casa e eu ia trabalhar, ela preferia assistir The Chosen. E é uma série que ela estava a amar muito, gostava muito de The Chosen. E uma vez ela me convidou para assistir The Chosen e eu simplesmente amei aquela série. Para vocês terem uma ideia, uma vez quase chorei por causa do seriado The Chosen. O diretor daquela série construiu tudo. Eu vejo que ele construiu aquela série de forma a despertar emoções naquelas pessoas que assistem. Eu quase chorei assistindo The Chosen. Mas por que eu parei de assistir The Chosen? Além dos personagens que aparecem na série que não estão na Bíblia, há um momento que me fez ativar o meu lado racional e falar assim: chega, não vou assistir mais isso. Camupa, qual que é esse momento? Foi o momento em que
Jesus estava a preparar o Sermão do Monte, certo? E chega uma parte assim que é muito engraçada até de falar, que falta ideias para Jesus. Jesus já não tem mais ideia do que falar. Então Mateus, o discípulo que na série é apresentado como alguém que tem autismo, dá uma ideia para Jesus. Para quem olha para essa série e não conhece a palavra de Deus, fala, é algo normal. Isso é ser humano, ok? Isso aqui é ser humano. Para Jesus também pode faltar ideias e pedir para o seu discípulo. Mas vamos entender uma coisa. A palavra discípulo é, na verdade, uma palavra acadêmica, porque os discípulos eram alunos de Jesus, ok? É isso que nós temos que entender. Camupa, então estás a dizer que os professores não podem aprender com os alunos? Não, nada disso. Não estou a falar isso. Eu sou professor e muitas das vezes já aprendi com os meus alunos, ok? Há vezes que eu olhei para os meus alunos e vi, olha, e se eu fizesse desse jeito? Já que o fulano não aprende desse jeito, e se eu fizesse desse jeito? Então eles me ensinaram alguma coisa. Mas agora vamos pensar em Jesus como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus, Deus Filho, ok? Os evangelhos relatam muito que Jesus passava horas e horas falando com Deus justamente para se conectar com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus voltava daquela conversa com Deus cheio do Espírito Santo. Ele voltava cheio de Deus, estava completamente conectado com a vontade de Deus. E nós sabemos que Jesus veio aqui para nos passar a vontade do seu Pai que está nos céus. Ok? Nós podemos ver isso claramente em Mateus 7, versículo 21, onde Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus orava justamente para se conectar com a vontade do seu Pai que está nos céus. Mas naquele momento faltava ideia para Jesus. E Mateus sugeriu uma ideia para Jesus. Falou assim, e se ao invés desta frase colocasses essa? E Jesus no seriado gosta daquela ideia. E aquilo foi a gota d'água para eu parar de assistir. Porque o Jesus que eu conheço, embora ter aparecido aqui na Terra como ser humano, e nós sabemos que tinha algumas limitações, era alguém que passava horas e horas, como eu já disse anteriormente, se conectando com a vontade de Deus. Então ele voltava daquela conversa já sabendo o que ele ia falar. Ele não precisava que um discípulo lhe falasse, olha, fala isso aqui, ok? Na verdade, o papel dos discípulos era outro, era aprender com o mestre, não era ensinar o mestre. E aquilo foi a gota d'água para mim. Mas, Camupa, qual que é a base bíblica para você usar isso como justificativa para parar de assistir The Chosen? Bom, vou te apresentar dois textos, ok? O primeiro texto nós encontramos em Apocalipse 22. Eu quero que você leia comigo do versículo 18 ao versículo 19, que diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nelas, ou neste livro. Ok? Então você vê que está muito claro aqui. Não é para acrescentar, nem é para tirar. Quero tornar a série mais interessante. Vou acrescentar então isto aqui. Ok? O problema é que, eu não sei se vocês são que nem eu, mas eu acredito que sim. O problema é que nós temos a tendência de memorizar mais aquilo que nós vemos nos seriados do que aquilo que nós lemos. Quantos de vocês já leram a Bíblia várias vezes, mas ainda têm dificuldades de lembrar alguns detalhes? Agora, se eu te perguntasse sobre um filme que você assistiu, por exemplo, há 5 anos, você lembraria? Talvez não com todos os detalhes, mas com certeza você lembraria mais detalhes do que de uma história bíblica, por exemplo. Ok? Então nós temos tendência a agarrar mais aquilo que é mais divertido, nos faz passar um tempo aí tranquilo,
só se entretendo do que aquilo que nós lemos, ok? E eu, como trabalho na linha de frente, assim como muitos de vocês, pode acontecer de um dia confundir as informações, pegar uma informação do The Chosen e passar como se fosse verdade. Por quê? Porque eu passo mais horas assistindo The Chosen, isso é um exemplo, ok? Já não passo mais. Porque eu passo mais horas assistindo The Chosen do que lendo a Bíblia, por exemplo. Ok? Então, foi por isso que eu parei de assistir The Chosen. Tirando os acréscimos, que dizem que é licença poética, tirando os acréscimos, para tornar a série mais interessante, essa heresia, que eu considero uma blasfêmia, me fez parar de assistir The Chosen. Ok? Há um outro texto também, que eu quero que vocês leiam comigo. Nós encontramos em Mateus 5, versículo 18. Lá é a respeito da lei, mas nós sabemos que o Antigo Testamento muitas das vezes também é tratado como a lei e os profetas, ok? Então a lei também muitas das vezes é em referência às Escrituras, a palavra de Deus. Então Mateus 5, versículo 18. Aqui diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ok? Nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então não é para tirar, nem é para acrescentar. É para falar conforme está aqui. Ok? Porque o que nós temos que entender é que o nosso adversário se infiltrou no nosso meio. E às vezes ele não vai nos confrontar com coisas que claramente nós podemos entender que aquilo é mentira. No Éden, ele usou a mesma estratégia. Ao invés de criar várias histórias diferentes daquela que Deus contou para o homem, que é no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ele não criou nenhuma história. O que ele foi simplesmente acrescentar uma palavra. Ao invés de criar uma história totalmente diferente, como eu já falei, ele apenas acrescentou o não. Certamente não morrerás. Ok? Certamente não morrerás. São quase as mesmas palavras que Deus usou, mas com acréscimo. Se Eva estivesse mais atenta, se Adão estivesse mais racional naquele momento, talvez perceberia o engano, ok? Então, o que é que o inimigo faz? O inimigo se aproxima de nós, nos cativa, ok? Te faz ficar entretido com alguma coisa e distorce a verdade. Distorce a verdade. Se você não prestar atenção, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Agora, vamos lá. Dentre várias porcarias que existem por aí, desculpem esta palavra, eu ainda recomendo The Chosen. Eu recomendo The Chosen porque é algo que fala de Deus, certo? É algo que nos faz lembrar a missão de Jesus aqui na Terra. Então, dentre vários lixos que existem por aí, eu recomendo The Chosen. Mas eu quero que vocês tenham muita atenção. Porque embora são acréscimos mínimos, como se dizem por aí, podem ser acréscimos que podem mudar toda a ideia que nós aprendemos sobre Deus por intermédio da palavra de Deus, ok? Se você falar assim, Camupa, eu tenho maturidade para separar as coisas, ok, vá lá e assista. Vá lá e assista, não tem problema nenhum. Agora, se assim como eu, você tem tendência a memorizar mais aquilo que você assiste através do entretenimento do que aquilo que você lê, então te recomendo fortemente a parar de assistir The Chosen. É só você pensar uma coisa. As coisas boas, muitas das vezes, não são promovidas. Ou, vou refazer essa frase. A verdade, muitas das vezes, não é promovida. Ok? Você já viu a Bíblia sendo lida? Documentário da Bíblia, um documentário verdadeiro sobre a Bíblia, sendo passado na Netflix ou em uma outra rede de transmissão?
Já viu isso? Mas se você ver, The Chosen passa lá. Assim como os sermãos do pastor Dave passam lá também. Os sermãos do pastor Dave são coisas que as pessoas querem ouvir, ok? As pessoas não querem ser confrontadas com a verdade. As pessoas querem algo que lhes deixa mais confortável. Ah, você é uma pessoa muito frágil, temos que te tratar assim, não podemos te tratar daquele jeito. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas a palavra, a correção, ninguém quer ouvir. Eu quero que você leia comigo 2 Timóteo 3, 16, só para nós entendermos uma ideia que é muito importante, que muitos cristãos têm se esquecido, ok? Diz assim, 2 Timóteo 3, 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ok? Então a palavra de Deus é para confortar aqueles que estão desconfortados e é para desconfortar aqueles que se encontram no conforto, ok? A palavra de Deus vai confrontar aquelas pessoas que vivem um evangelho de brincadeira. Vai confrontar, não tem jeito. Agora, as redes de transmissão vão passar aquilo que agrada as pessoas. Se você parar para pensar no porquê o The Chosen está lá na Netflix, você vai entender que talvez a mensagem do The Chosen é algo que deveria ser avaliada, ok? Bom, mas isso não anula o que eu já falei. Dentre muitos lixos que existem por aí, e The Chosen, eu ainda recomendo The Chosen, ok? Mas tenham este cuidado. Bom, esta é a razão do porquê eu parei de assistir The Chosen, ok? É uma decisão que vocês têm que tomar. Eu gosto de uma definição do Pablo Marçal sobre maturidade. Ele diz assim: maturidade é a habilidade de tomarmos melhores decisões, ok? Por exemplo, você tem um seriado e um livro para ler. Se você escolher ler um livro, você é maduro demais. Você está aproveitando o seu tempo. Também não é qualquer livro, é um livro que te agrega valor, ok? Agora, se você escolher assistir um seriado, você é maturo. Você é maturo porque você vai perder tempo, você não vai crescer. A ideia é crescer, se alimentar de algo que agrega para você transbordar na vida de outras pessoas, ok? Então, se nós colocarmos na balança entre assistir The Chosen e ler a Palavra de Deus, eu te recomendaria 100% ler a Palavra de Deus. Agora, como eu já falei anteriormente, se nós colocarmos na balança entre assistir um seriado qualquer, um lixo qualquer e The Chosen, eu te recomendo assistir The Chosen, ok? Bom, esta é a minha opinião. Espero que vocês tenham entendido porque eu parei de assistir The Chosen. Eu vou pedir que vocês deixem as vossas opiniões nos comentários também. Deixe o seu like para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Também vou pedir para que, se você for novo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado por você ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.